Comunicação assertiva e afetiva nos seus relacionamentos. Esse é o tema que eu estou trazendo como bônus na mentoria das queridas Pérola Isis Bittencourt e Patrícia Ganganji Chante. Meu nome é Fabi Matos, eu sou especialista em comportamento humano e em relacionamentos afetivos, futura psicanalista e trabalho com relacionamentos. E hoje eu estou trazendo esse tema para vocês como bônus da mentoria das minhas amadas. Esse tema é algo que eu escolhi com muita atenção e a dedo, porque tem muita gente nos seus relacionamentos que estão sofrendo com crises, brigas e não estão conseguindo resolver essa questão. Por isso eu escolhi esse bônus que eu sei que vai mudar a sua vida. Quantas pessoas nos seus relacionamentos estão vivendo um dilema? Dilema de brigas, de falta de resolução, de desentendimentos, de falta de conexão. E você sabe por quê que isso tudo acontece? Você tem noção por que essas coisas acontecem nos relacionamentos? Bem, hoje eu vou falar sobre a comunicação assertiva, afetiva, quais os benefícios, o que ela significa e como você consegue resolver todas as suas questões afetivas com uma comunicação certa, com uma comunicação assertiva e afetiva nos seus relacionamentos. A maioria das pessoas estão vivendo relacionamentos onde tem muitos conflitos, onde elas reclamam direto que eu não consigo mais entender com o meu parceiro ou com minha parceira. E isso acontece por um detalhe que é tão importante nas nossas vidas, não apenas nos nossos relacionamentos, mas também em toda a nossa vida, na relação que a gente tem com nossos filhos, com a nossa família, no nosso trabalho. Mas hoje nós vamos falar aqui como isso é tão importante para dissipar conflitos em uma relação. Primeiro, eu quero falar aqui sobre o que é uma comunicação assertiva e afetiva. Por que assertiva e afetiva? Porque a maneira como você fala com a pessoa que você está, com o seu parceiro ou sua parceira, isso muda todas as coisas no seu relacionamento. Isso muda tudo. Muitas vezes você acha que só conversar com o seu parceiro vai resolver a situação. Não é bem assim. A forma como você se reporta a essa pessoa pode mudar aquela situação, pode resolver um conflito e pode até evitar do seu relacionamento a acabar. Mas o que é que significa uma comunicação assertiva e afetiva? Comunicação assertiva é quando você dá espaço para o outro e se permite também sentar e conversar com aquela pessoa. É você dar uma escuta ativa, atenção. É você se importar com as dores do outro. É você saber falar e saber como falar e que palavras vai usar naquele momento. E isso muda toda a situação no seu relacionamento. Muda todo o seu histórico, muda toda a sua vida na relação. Que a partir do momento que você se permite a ouvir o outro, você está dando chance daquela pessoa falar sobre as suas dores, sobre o que está incomodando, sobre o que está fazendo mal naquela relação. Que muitas vezes, por falta de paciência, de tempo e de dedicação, vocês não sentam e conversam. Vocês precisam entender uma coisa, que a comunicação assertiva é uma arte e você precisa ter paciência para que isso aconteça. Você precisa parar de pensar só no problema e pensar na solução. E quando você pensa na solução, você começa a ter empatia pelo outro. Você começa a se colocar no lugar do outro, nas dores daquela pessoa, no que está causando aqueles conflitos. E quando você senta e conversa com essa pessoa, isso se transforma em um consenso, em uma conexão. Conexões. O que são conexões na relação? É a maneira como você se conecta com seu parceiro. E a forma mais importante de você se conectar com o seu parceiro, exatamente, é conversando, é se conectando com ele, é ouvindo essa pessoa. Tendo uma escuta ativa, é você se importando pelo dia daquela pessoa. Vamos começar aqui do início de uma relação. Quando você conhece um relacionamento, quando você começa um relacionamento, você tem toda a paciência do mundo para conversar com aquela pessoa, para saber mais daquela pessoa, para poder ouvir aquela pessoa. Você fica totalmente entregue, tanto o parceiro quanto a parceira. E por que com o tempo, com a rotina do casamento, esse relacionamento começa a defasar, começa a simplesmente se destruir? Porque vocês perdem exatamente o brilho da relação. E o que é o brilho na relação?
é o tempo útil e o tempo importante que vocês têm que dar para aquela pessoa. É você ter aquela paciência de sentar, de ouvir. Muitas vezes o casal chega em casa, a mulher vai tomar um banho, o homem vai sentar no sofá para ver uma televisão, vai ficar no celular, e eles não param para entender e não entendem que a conversa é algo que está faltando naquela relação. Simplesmente a liga, porque quando você tem liga com seu parceiro, você salva o seu relacionamento, tanto no âmbito do dia a dia, as suas dores, o que você faz, o que é que você passa no seu trabalho, conflitos internos e externos dentro da relação, como em todos os âmbitos, com sua família, com seus filhos e muito mais. Então, entendam que uma conversa inteligente se torna a arte de você salvar o seu relacionamento, que muitas vezes você, por conta da rotina, deixou passar e deixou de dar aquela devida importância que o seu relacionamento merece. E o que é que essa conversa, o que é que esse diálogo traz de benefício para seu relacionamento? Traz muitas coisas que eu vou citar exatamente aqui agora. Eu preparei alguns tópicos aqui que são muito importantes. Primeiro, para você ter uma comunicação assertiva, você precisa ter clareza e transparência quando você está conversando com seu parceiro, que isso é de extrema importância. A clareza faz com que a comunicação se torne direta, objetiva, mas não pode perder aquela parte emocional, afetiva. Você ter aquele cuidado. Que cuidado é esse? Saber o que você vai falar, saber as palavras certas no momento certo. Isso é de extrema importância, porque você chegar para o seu parceiro, muitas mulheres, o marido chega e diz assim: meu amor, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ah, tô sem tempo, tô cansada. Ah, tô com dor de cabeça. Ah, meu amor, vamos sentar aqui para ver um jogo, alguma coisa comigo. Você pode até não querer sentar ali, porque você sabe que a comunicação, existe várias formas de você comunicar. Tanto a comunicação verbal, que aqui você se expressa verbalmente, como a comunicação corporal, como a comunicação que você apenas olha para aquela pessoa e ela entende o que você está dizendo. Então, às vezes o parceiro quer tentar uma aproximação e você, por estar irritada, e vice-versa. O homem também faz isso com a mulher. Muitas vezes está com a cabeça preocupada. O homem, vocês têm que entender uma coisa: quando eles chegam no ambiente da casa deles, você precisa deixar ele ter aquele espaço de tempo, naquele momento. Só se ele chamar você para falar uma coisa. E respeite esse momento do homem. Ah, mas e ele não vai entender o meu momento? Sim, ele vai entender o seu momento. Agora, você tem que entender que o homem, ele tem um foco em uma coisa que você, talvez, a mulher, por ser mais emocional, não entenda. Ele tem um foco no objetivo. Então, muitas vezes ele chegou de cabeça quente, chegou cansado, chegou estressado, e você, naquele momento, você já chama ele para conversar. Ah, eu quero falar uma coisa que aconteceu comigo lá no trabalho. Ele não está com a cabeça focada em você. Respeite o espaço desse homem. E é isso um ponto fundamental que acontece exatamente no seu diálogo, quando existe clareza e transparência no diálogo. Você precisa respeitar aquele feedback que ele deu, muitas vezes só com o olhar, o cansaço, aquela irritação. Você precisa ter paciência e esperar o momento certo. Quando ele respirar, quando ele estiver mais tranquilo, aí você senta e conversa com ele e ouve esse homem. E também no momento certo você fala de uma forma clara e transparente. Uma outra coisa que a comunicação assertiva ela causa e traz para a relação é exatamente a questão do respeito mútuo. Quando você escuta o outro, você demonstra para aquele parceiro que você tem um respeito sobre aquela questão, que você está se importando com o que aquela pessoa acha importante. Quando você tem uma escuta ativa, você demonstra para o seu parceiro que você o ama, que você respeita as dores dele, respeita os momentos dele, e vai chegar o seu momento de ouvir. Também o momento de você falar. Por quê? Porque uma comunicação tem que ser de via dupla. Você escuta e ele também te escuta, de maneira clara e objetiva. Uma outra coisa que traz
de resolução na conversa ativa e afetiva é a maneira como você vai falar com essa pessoa. As palavras que você vai usar. Tem muitas vezes que a pessoa está ali conversando com você e você usa as piores palavras possíveis para se reportar a essa pessoa. Ele pergunta: meu amor, uma coisa trivial do relacionamento. Eu não estou conseguindo encontrar algo. Ah, eu não estou com tempo para fazer isso agora não. Você poderia dizer: meu amor, eu estou acabando aqui uma situação aqui na cozinha. Daqui a pouco eu sento, eu converso com você. Ou então eu vou até onde você está e procuro para você. Então, a maneira como você se reporta para o outro é muito importante para resolver conflitos. Muito importante para dissipar problemas no relacionamento. E isso se chama empatia. A empatia é a maneira como você se porta, como você ouve, como você responde, que palavras você vai usar, de que maneira você vai se portar na sua relação. A forma como você fala com seu parceiro ou sua parceira, você salva o seu relacionamento. Você salva, muitas vezes, um casamento que está quase acabando por falta de diálogo. Você precisa ter diálogo não só nos momentos triviais, mas principalmente nos momentos de conflito e também nos momentos da intimidade. Você direcionar o seu parceiro para o que você gosta de fazer no momento da relação é muito importante. Tem pessoas que estão ali naquela intimidade, mas não conseguem ter intimidade com o seu próprio parceiro, porque elas não se sentem à vontade. E o que traz conexão, o que traz liga, o que traz intimidade para aquele momento, muitas vezes é você direcionar sobre o que você gosta no momento do ato, no momento que você está ali naquela intimidade, no momento que você está tendo prazer com o seu parceiro ou sua parceira. Ah, mas eu tenho vergonha. Bem, você está casado com a pessoa e você não perdeu a vergonha, então tem algo errado com você. Aí você precisa realmente procurar uma ajuda, uma terapia ou algo parecido. Porque nesse momento você precisa ter o diálogo. Porque você está na intimidade com ele. Então quando você se expressa com o seu parceiro, quando você fala para ele o que é importante para você e também você o escuta, você resolve uma questão muito séria que é dissipar conflitos, que é o que a gente vai falar agora. Quando você resolve conflitos através de um diálogo, a comunicação assertiva ela é essencial para resolver esse tipo de situação, para resolver conflitos de maneira construtiva, de maneira positiva, permitindo que ambos os parceiros expressem suas opiniões e cheguem ao mesmo consenso. Então, o que é que eu estou querendo explicar aqui para você? Que quando você tem algum problema, ao invés de você apontar o erro no outro, ao invés de você acusar essa pessoa, você simplesmente sentar de uma maneira inteligente e objetiva, saber ouvir, saber o que falar e evitar conflitos na relação. Muitos casais têm uma mania muito trivial de agir no momento da discussão, no momento daquele problema. Geralmente quando eles têm filhos, eles usam os filhos. E essa também é uma maneira de se comunicar, mas a maneira errada. Então, o que é que uma comunicação errada? Ela causa de comprometimento para a relação. Causa conflitos, brigas, caos, estresse. Você deixa de pensar em você para pensar no outro. E aí onde acontece, pela falta de comunicação ou pela comunicação errada, a dependência emocional na relação. Por quê? Porque quando você não se comunica, você quer chamar a atenção daquela pessoa de qualquer jeito. Você esquece de você para que aquela pessoa lhe observe, para que aquela pessoa te perceba. E muitas vezes você faz isso de maneira errada, porque até agora a gente falou da comunicação assertiva, mas esse ponto a gente não pode deixar passar, que é a comunicação errada. Quando você se comunica de uma maneira errada, você esquece de você, você coloca a sua energia totalmente no outro, você simplesmente se torna dependente afetiva, se torna uma pessoa que fica no pé da pessoa, que você fica ligando demais, que você demonstra para ele que você não tem amor próprio por você, porque você sai do seu lugar para dar lugar ao outro.
Essa comunicação errada gera conflitos, gera briga, gera discussão, gera caos. E quando existem filhos na relação, isso piora mais ainda. Então, o que é que uma comunicação correta ela traz para você de benefício? Dissipa conflitos, evita separação, vocês ouvem com respeito o outro, ou seja, adquirem o respeito que muitas vezes vocês perderam ao longo da relação, ao longo do relacionamento. E isso acontece todos os dias. Lá no Instagram eu atendo várias pessoas. Me sigam lá, por favor, no @Fabiana, mas com 2T _ Santana _. Por quê? Porque lá também eu trato sobre relacionamentos. E eu tenho uma seguidora que chegou pra mim esses dias e disse o seguinte: Fabi, eu tô com um problema sério no meu relacionamento. Eu tô tentando salvar meu relacionamento, porque ele entra em casa e não olha pra mim. Ele não se comunica, ele não fala comigo, mas ele se queixa de que a culpada sou eu. Porque todas as vezes que ele tentou se comunicar comigo, eu não dei ouvidos a essa pessoa. Eu não dei ouvidos ao meu parceiro. Como é que eu posso reverter? Bem, vamos primeiro ressaltar aqui o que eu falei no início. Quando você quer salvar uma relação, quando você quer ter uma comunicação assertiva e afetiva, você tem que dar o que a essa pessoa? O seu tempo. Você tem que ter paciência com essa pessoa. E foi exatamente isso que ela não teve com o seu parceiro. Ela não teve paciência, ela não teve objetivos. Por quê? Porque quando a pessoa quer salvar a relação, ela foca naquilo. Aquele parceiro é importante. Talvez ela tivesse mais focada no que eu citei mais cedo no vídeo. Ela estava focada nos problemas. Quando você foca nos problemas, você não resolve as questões dentro da sua relação. Então, precisa existir dentro do relacionamento, dentro da conversa assertiva, parceria, conexão, tempo. Você precisa ter um tempo de qualidade com o seu parceiro, para que você sente com ele e converse, porque a conversa assertiva e afetiva envolve foco e também o emocional, o que você quer resolver. Não é sua relação, você precisa dar uma ouvida ativa para essa pessoa, você precisa ter a empatia de escutar essa pessoa. E no caso dessa minha seguidora, ela não fez isso. E é o que acontece com muitas de vocês. Se vocês estão concordando comigo, eu peço para que vocês interajam aqui, que vocês me digam aqui nos comentários se você está passando por esse momento, se você está passando por essa questão no relacionamento. Por quê? Porque eu posso te ajudar. Você pode me seguir nas minhas páginas aqui no YouTube também. Eu tenho um canal, A Vibe do Amor, que eu trato sobre isso. Siga o meu canal, siga o meu Instagram e lá no @Fabiana Matos com 2T Santana _ eu trato sobre relacionamentos afetivos, comportamento humano e muito mais. Mas é isso. Quando você está vivendo numa relação que a liga acaba, aí você fica se perguntando, ou naquela situação que eu te falei, acusando o seu parceiro, que é o que as pessoas mais cometem de erro no relacionamento. Numa conversa, precisa você sentar, ao invés de acusar, você ouvir, procurar entender os momentos daquela pessoa, o que é que está acontecendo, quais são as dores, e você também expressar de uma maneira bem clara o que está lhe incomodando na relação. Isso faz parte de uma conversa inteligente, uma conversa que vai transformar a vida de vocês. E agora, eu quero aqui falar mais um pouco sobre essa questão, mas trazendo alguns tópicos aqui que vai resolver dentro do seu casamento, dentro do seu namoro, dentro da sua relação, os conflitos com a comunicação assertiva e afetiva. Então, vocês criam mais intimidade nos momentos a dois, ou seja, vocês criam possibilidades dentro da relação quando você tem uma comunicação assertiva, ou seja, vocês criam, através da sua conversa, aquele dia de lazer do casal. Vocês sentam e conversam que precisam ter esse momento. Então, vocês acertam o que está faltando ou não na relação de vocês. O que está incomodando? Na intimidade ou no dia a dia? Então, vocês criam possibilidades no seu relacionamento quando você tem uma comunicação assertiva e afetiva.
Um segundo ponto, vocês criam respeito e consideração à relação de vocês e a vocês mesmos, porque quando vocês sentam e conversam, vocês demonstram para o outro que vocês têm brilho, que vocês se amam, porque para você mudar a sua relação, mesmo com a comunicação assertiva e afetiva, vocês precisam demonstrar que vocês também se amam. Que para vocês chegarem a sentar, a dar seu tempo de qualidade, a ouvir aquela pessoa, vocês também se amam. E isso é muito importante no momento da conversa. A pessoa vê que você tem brilho, que você se importa com você. Um terceiro ponto que traz benefício e resolve muitas questões dentro da relação é que vocês voltam a ter liga, que muitas vezes o casal já perdeu com todos esses conflitos que acontecem numa relação. Por muitas vezes você não ter tempo para você e nem para o casal. Por que para você? Porque você já chega cansada reclamando que não tem tempo para ouvir, ele te chama, você nunca pode falar com ele, porque você está fazendo a comida do outro dia, porque precisa trabalhar, você precisa cuidar dos filhos. Você precisa parar, refletir, fazer um momento de autoconhecimento e entender que a conversa é uma maneira de criar liga entre o casal. Essa consciência de você se autoconhecer e saber o que é importante para você e para sua relação, a primeira coisa que você precisa aprender é que a conversa inteligente, ela traz liga, aquele amor, aquele carinho, aquela responsabilidade afetiva que talvez a sua relação ela tenha acabado com o tempo, com o desgaste. Então, vocês estão passando por isso aqui? Vão me dizendo. Uma outra coisa que uma conversa assertiva ela traz de benefício, isso eu vou falar e vocês vão ficar sem entender. Muitas vezes o casamento até já acabou, mas para você acabar um casamento, ou para você tentar reverter a situação, você precisa sentar e conversar. E você precisa usar uma coisa bem séria, que é a objetividade. Então a conversa, ela traz essa possibilidade de você ser objetivo, de você tentar conversar, porque muitas vezes você está numa relação que por causa, e fica embromando, fica procrastinando, você não termina ciclos na sua vida por causa de uma conversa. E a conversa assertiva, ela traz isso, ela traz esse entendimento entre os casais, ela traz essa possibilidade de você consertar ou de você deixar ir uma pessoa que já não está mais na sua vida, que só está ocupando espaço com você. Um outro fator que traz de benefício a conversa assertiva é que a relação ela entra em harmonia. A harmonia do casal ela começa a fluir, porque quando você conversa, você faz energia circular dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, e isso dá o que? O entendimento. Quando você conversa de uma maneira inteligente, você traz a empatia, o amor, o afeto, resgata a consideração do seu parceiro ou da sua parceira. Você entende que aquele momento, todos os dias, ou em alguns momentos do dia com seu parceiro ou sua parceira, é de extrema importância para vocês decidirem a vida de vocês, para você decidir o que vai acontecer dentro da relação e até a rotina do casal. O que vai ser feito, o que precisa comprar, o que precisa ser mudado, uma reforma na casa, ou levar os filhos ao médico, ou vocês terem um momento de lazer. Então, você tem uma conversa assertiva, você evolui o seu relacionamento, você destrava possibilidades que podiam acontecer dentro da relação, que talvez estejam paradas por uma falta de conversa, uma falta de diálogo, uma falta de acerto. Então, a comunicação assertiva e afetiva, ela é importante em todos os âmbitos da vida. Usem isso não somente para as suas relações, mas para o seu dia a dia. Porque quando você está bem em todos os âmbitos da sua vida, você está bem na sua relação. Procurem saber ouvir mais no ambiente de trabalho também, na sua família, com as pessoas em geral. A maneira como você conversa é a maneira que você trata as pessoas. Atinge diretamente a sua vida, o seu trabalho e suas relações. E todos os dias vocês precisam tirar um tempo de qualidade para que isso aconteça, para que esse momento aconteça dentro do seu relacionamento. Muitos entraves que acontecem nas relações é por falta de diálogo, por falta dessa liga, desse momento tão especial que é a comunicação. Aliás, a comunicação
é algo importante em todos os momentos, porque a maneira como você se comunica, a forma como você fala, você simplesmente extermina um possível conflito, você extermina uma separação. Muitas vezes você termina ciclos na sua vida de casamentos que estão nocivos para você. Não tenha medo, porque muitos casamentos acabam e muitos namoros não se transformam em casamento, ou muitos casamentos nocivos não terminam por questões de comunicação. Bem, eu espero que eu tenha ajudado muito a vocês, que essa entrega aqui no bônus da mentoria das minhas amadas Pérola e Patrícia tenha sido assim incrível. Eu trouxe um tema que vai mudar o dia a dia de você, as relações afetivas. Eu estou aqui nesse momento feliz, agradecendo a todas e todos vocês, e espero que vocês tenham entendido o passo a passo da comunicação assertiva. Eu peço que vocês sigam minha página lá no Instagram mais uma vez, Fabiana Matos, com 2T, Santana _. Lá eu faço lives, eu trabalho com conteúdos incríveis. E também foquem em todos os momentos aqui com Pérola e Patrícia, que são maravilhosos. Eu só tenho a agradecer. Me sigam também no meu canal do YouTube, A Vibe do Amor, com a Fabi Matos. E também no meu movimento Conecta Elas, que é um movimento de mulheres incríveis que juntas transformam conhecimento em possibilidades. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aqui as minhas amadas. Um beijo no coração, Pérola. Um beijo no coração, Patrícia. E a todas vocês que estão sendo mentoradas por essas mulheres incríveis. Um beijo e até mais.